Bom dia, turma. Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai estar vendo toda aquela parte do capítulo 12, certo? Um pouco sobre as formações vegetais do Brasil, tá? Inclusive no título do livro de vocês está Cobertura Vegetal do Brasil, né? Então, esse será o nosso tema de hoje, certo? E aqui nesse primeiro slide eu trago um mapa para vocês. E esse mapa representa um pouco das diferentes coberturas vegetais do Brasil. Então, basta você associar a legenda com cada parte aqui do território brasileiro. Então, você tem toda essa mata amazônica, né? Com o verde mais claro. Aqui pegando o norte do país, toda a região amazônica. Você tem esse outro verde diferente, que é da Mata Atlântica, que está mais na região sul, né, centro-sul, e também pegando um pouco aqui dessa parte mais central do Nordeste. Essa Mata dos Cocais, que está em uma área de transição entre o Nordeste seco e a Amazônia, e enfim, o Cerrado, que está mais nessa região central, e essa vegetação aqui litorânea, que o mapa diz a vocês que são os mangues e as dunas, certo? Então, vocês que são de ambiente de praia, com certeza conhecem, né? Já viram o que é o mangue, as dunas, enfim. E aqui aqui a gente fala um pouco sobre a floresta equatorial, né? Especificamente da Amazônia, onde a gente tem aí 40% do território brasileiro, que é uma floresta muito densa e é uma região muito rica, ou melhor, com solos muito pobres, né? E como é que você tem um solo pobre e tem uma vegetação que é bem desenvolvida? Primeiro que você tem muita chuva, então as chuvas são bem regulares durante o ano inteiro, e a própria planta, ela trata de fazer o seu adubo orgânico, né? Então, ao longo do ano, ela vai perdendo as suas folhas e eles, de forma independente, vai fazendo um adubo orgânico junto com esse solo. Então, isso explica o porquê que essa vegetação ela se desenvolve tanto e ela consegue ser verde, embora tenha um solo que seja pobre, certo? E isso, obviamente, é associado às condições climáticas, né? Uma região que chove bastante. Aqui a gente tem o cerrado, como está mostrando aí para vocês. Nós temos, na verdade, esse mapa mostrando três formações vegetais, né? O cerrado está mais na região centro-oeste aqui, a caatinga, no interior do Nordeste, e o Pantanal também, ele pega boa parte do Mato Grosso do Sul, certo? E aí esse cerrado, né, só destacando aqui para vocês que ele faz parte desse clima tropical. Então a gente tem aí plantas que são arbóreo-arbustivas, ou seja, elas não são tão grandes como a gente viu anteriormente na floresta amazônica, mas também não são tão pequenas, né? Então as árvores arbóreas, elas têm mais ou menos esse porte que vocês estão vendo na fotografia, e também ela é relativamente espaçada, você não tem uma vegetação tão densa como a gente viu no slide anterior, certo? É um ambiente que tem uma diversidade muito grande, por isso que aqui está heterogêneo, então há uma biodiversidade muito grande, né? Quando a gente fala de biodiversidade, é a diversidade de vida que vai existir aqui de plantas e de animais, certo? A caatinga talvez seja o mais próximo da realidade de vocês, não sei se vocês conhecem o interior da Paraíba, principalmente aquela região de Cabaceiras, acho que vocês já ouviram falar. Então, a gente tem aqui um clima semiárido, né, onde as chuvas elas são bem irregulares e você não tem uma quantidade de chuva considerável durante todo o ano. Em consequência disso, os solos eles não vão ser tão profundos. E se os solos não vão ser tão profundos, a vegetação ela também não consegue se desenvolver muito, porque o tamanho da copa ela é proporcional às raízes. Se as raízes não têm como crescer tanto, a árvore também não vai crescer, certo? E aí todas as plantas dessa região semiárida elas vão ser adaptadas ao próprio clima, né, às condições climáticas. Então,
A gente tem aqui, por exemplo, o mandacaru, que é uma planta rica em água. Então, está totalmente relacionada ao clima seco, né? Que passa aí por períodos de estiagem durante o ano, certo? Em geral, também os solos vão ser rasos, né? Pedregosos e ricos em sais minerais. Aqui fala que é pobre em matéria orgânica, mas depende muito, porque o Nordeste, o interior do Nordeste é uma região muito grande. Então a gente tem áreas que são serras, né, ambientes serranos e que vão ter um clima diferente por conta da altitude, altitude mais elevada. Essas áreas chovem mais, então o solo ele vai ser mais desenvolvido e mais fértil, certo? Aqui tem o Pantanal, que tem a influência, né, de um clima tropical. Nós temos um relevo aqui que é plano, por isso explica o fato de ter aqui uma planície inundável, né? Então, nos períodos de chuva, principalmente que nós temos chuvas bem elevadas, esses rios eles chegam no seu máximo de quantidade de água e ele vai transbordando nas suas margens por conta justamente do terreno que é plano. E aí a gente vai ter várias áreas alagadas, inclusive formação de lagos, né? E além da formação dos lagos, nesse período de chuva, nesse período chuvoso, a gente vai ter o desenvolvimento de plantas aquáticas. Só que no verão, essas áreas alagadas, elas secam. E aí, essas plantas aquáticas, elas acabam se decompondo, né? E quando elas se decompõem, elas estão tendo aí, de certa forma, matéria orgânica e o solo fica mais fértil para poder de repente produzir ou até não só para a agricultura, mas também para a pecuária. Aqui as formações litorâneas que eu mostrei lá atrás para vocês no próprio mapa, né? Então a gente tem esse capim de praia ou vegetação de duna, então isso é muito comum. Basta você ir ali na praia de Tambaú, no busto de Tamandaré, você vai ver alguns coqueiros e algumas gramíneas, né? Alguma vegetação que se assemelha muito a essa que eu estou mostrando aqui a vocês. Então, de forma geral, é uma vegetação rasteira, né, homogênea, você não vai ter uma diversidade muito grande de plantas, e as raízes longas e superficiais. Já o mangue é diferente, né? O mangue a gente vai ter vegetações mais arbóreas e eles vão estar em áreas completamente alagadas. E, geralmente os mangues eles estão em áreas em contato, em áreas próximas entre o mar e o rio, certo? E são geralmente águas mais salgadas, né? Essas raízes elas são justamente encravadas no próprio solo, mas é uma área alagada, como vocês podem estar observando aqui, certo? Na área urbana da Paraíba eu nunca vi, mas nas praias mais afastadas você já consegue ver esse tipo de cobertura vegetal, certo? Aqui a gente tem falando sobre outras formações vegetais do mundo, mas não é o nosso foco. A gente está falando especificamente do Brasil, então eu vou estar passando, certo? Nos slides posteriores a gente tem aqui algumas informações sobre a caatinga, né? E quando fala que a caatinga ela é complexa, é no sentido de que ela é uma floresta que tem uma diversidade muito grande, ou melhor, um bioma com uma diversidade muito grande, não só de plantas, mas também de animais, e que é completamente adaptada às condições secas, de clima semiárido, como está colocado aí. E aqui a gente vai ter só algumas outras informações e algumas outras fotografias, né, dessas outras coberturas vegetais que eu já falei para vocês.